Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos, estamos na 22ª semana do tempo comum, estamos no mês da Bíblia, no mês da Sagrada Escritura, e é claro, Deus na sua providência nos presenteia com este Evangelho que fala exatamente dessa atenção que nós devemos ter para com a palavra de Deus. 2 documentos da igreja que seriam muito interessantes nós lemos nesse tempo, neste mês, né? Um documento do Vaticano II, chamado Dei Verbum, né? E um outro documento um pouco mais recente, escrito pelo Papa Bento XVI, o Verbum Domini, que fala a respeito da palavra de Deus, dessa atenção que nós devemos ter à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. Este documento da igreja Dei Verbum, que faz essa reflexão a respeito das luzes que o Senhor deu no Antigo Testamento, né, os primeiros livros lá o Gênesis, o Levítico, e ali já mostrando a revelação de Deus. Depois também os profetas que falam a respeito de Jesus Cristo, das promessas. Depois, é claro, a palavra de Deus se revela de maneira plena em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação plena da palavra de Deus, do próprio Deus entre nós. E a reflexão que esse documento mais recente, a Verbum Domini, faz a respeito da Sagrada Escritura, ele gosta de fazer, o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, gosta de fazer essa analogia entre palavra de Deus e Sagrada Escritura, ou
Bíblia Sagrada. Quando fala Bíblia Sagrada, quando fala Sagrada Escritura, nós devemos pensar nesse conjunto de livros do Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos. E quando se fala de Palavra de Deus, é essa reflexão que ele faz e que ele nos apresenta. Devemos pensar no próprio Jesus Cristo. Ele é a Palavra de Deus, o Verbo encarnado. Então temos claro isso. Claro que isso não muda muito, né? A nossa fé, a nossa caminhada, mas temos claro isso. Um conjunto de livros, a Sagrada Escritura, e temos a Palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação em si do Pai para cada um de nós. E hoje nós escutamos esse belíssimo evangelho, onde Jesus está ali no lago de Genezaré com seus discípulos. Pedro e seus irmãos, né, estão ali pescando, não conseguem nada naquela noite, e Jesus se apresenta, Jesus está ali com eles, e diz a Pedro, o pescador, o chefe, né, o bambambam da pescaria, podemos dizer assim, aquele que entendia. Aí chega Jesus e diz para ele: olha, avança para as águas mais profundas, lançai as redes. Pedro poderia ter pensado, né, mas eu que entendo de pescaria, eu já passei a noite toda aqui pescando, mas por aquilo que eu já vi do Senhor, eu imagino, né, que isso passou pela cabeça de Pedro, pela experiência que eu já fiz com o Senhor nesse tempo, por aquilo que eu vi o Senhor realizar na vida de tantos, lá no monte, quando o Senhor ensinou para nós tantas maravilhas, em atenção à tua palavra, porque está vindo da boca do Senhor, que talvez estivesse vindo da boca de André, de Mateus, eu não ia acreditar não, mas porque está vindo da boca do Senhor, eu vou lançar as redes. E aí o grande milagre de fato aconteceu, lançou as redes, a barca ali não comportava, quase que afundou, quase que as redes se rompiam. Em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Pedro confiou em Deus, confiou na palavra de Deus, no Verbo encarnado que estava ali diante dele. E porque acreditou na palavra de Deus, o milagre aconteceu, o milagre da pescaria. Hoje, onde nós estamos, onde nós precisamos também ouvir essa palavra, a palavra de Deus, Jesus Cristo, que nos diz: lançai as redes. Primeiro avance para as águas mais profundas, né? Não podemos ficar simplesmente na superfície, na beira do caminho, como o Senhor também gosta, e os evangelistas, melhor dizendo, gostam de dizer, né? Aquele cego estava à beira do caminho, aquele homem da mão atrofiada estava à beira do caminho. O que Jesus fez? Vem para o meio, vem para o meio. E hoje ele diz: avança para as águas mais profundas. Saia da beira do caminho, saia da superfície, vamos para as águas mais profundas. Nesse tempo em que a igreja nos oferece aqui no Brasil, de olharmos com maior carinho para a Sagrada Escritura, para a palavra de Deus, o Verbo encarnado, que nós possamos de fato avançar e amadurecer um pouco mais na nossa fé, e por que não dizer, avançar enquanto estudantes da palavra de Deus, mas é claro, não só
estudantes, mas também aqueles que vivenciam a palavra de Deus. Pedro deu um passo a mais. Eu acredito na palavra do Senhor. Por causa da tua palavra, eu então vou lançar as redes. Eu creio na tua palavra, por isso eu vou lançá-la. E hoje, diante de tantas realidades que nós nos encontramos, do nosso trabalho, da nossa comunidade, da nossa casa, onde é que eu preciso também fazer essa experiência? Primeiro faço a experiência com a palavra de Deus e depois também lanço essa palavra. Nós não sabemos, não temos dimensão daquilo que o Senhor irá realizar, mas o importante é que nós escutemos a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que falou não somente a Pedro, mas fala também a cada um de nós. Olha, se esforce um pouco mais. Olha, não tenha medo de ler a palavra lá no seu trabalho, de testemunhar a palavra de Deus, daquilo que Jesus fez na sua vida. Porque muitas vezes, minha gente, a gente faz a experiência de Deus, fazemos a experiência na Santa Missa, nos alimentamos em cada Santa Missa da palavra de Deus, da Eucaristia. E cada vez que nós participamos da Santa Missa, nós devemos sairmos daqui renovados, devemos sair daqui cheios, entusiasmados, porque tivemos um encontro pessoal com o nosso Senhor. E ao sairmos daqui, nós devemos testemunhar essas graças que nós recebemos aqui. É claro que muita gente, e a gente escuta muita gente que diz isso: ah, padre, eu estou passando uma fase difícil, eu não estou conseguindo, parece que escutar a palavra de Deus direito, parece que ela não cai no meu coração, não consigo, e começa a dar as desculpas, e talvez seja, e é mesmo, está passando por um tempo difícil, mas não é possível que a gente não tire nada daquela liturgia, não tire nenhuma frasezinha, uma mensagem, como o nosso pai fundador costuma nos ensinar, né? Na Bíblia foi escrita para você, nesse livro, a Bíblia foi escrita para você, ou a Bíblia no meu dia a dia. Nós tiramos lá uma promessa de Deus, um princípio eterno, uma ordem, tiramos uma mensagem. Não é possível que a gente não tire nenhuma mensagem da palavra de Deus, de um encontro que nós temos na Santa Missa, naquele momento em que nós estivermos com o Senhor, lá lendo a palavra. Por muitas e muitas vezes, eu também vivi isso, e às vezes vivo isso, mas costumo pensar e fazer esse esforço comigo mesmo. Não, pelo menos uma mensagem eu vou tirar aqui, da palavra. O que Deus está querendo me dizer aqui? O que eu levo para a minha vida? Avançar para as águas mais profundas, estudar mais a palavra de Deus e estudar os documentos que a igreja nos oferece para exatamente avançarmos para as águas mais profundas. Neste mês da Sagrada Escritura, neste mês da Bíblia, por que não levar também, muita gente tem esse costume, levar a palavra de Deus para fazer ali a adoração. E uma das maneiras de nós ali contemplarmos o Verbo encarnado, Jesus Cristo sacramentado, e lermos ali a Sagrada Escritura, por exemplo, com os salmos, e poder bendizer a Deus, louvar a Deus com os salmos, diante de Jesus sacramentado da Eucaristia, ou ler os evangelhos, ler os milagres, os feitos, os ensinamentos do Senhor, ali também diante de Jesus na Eucaristia. Nós temos aí muitos recursos, graças a Deus, e principalmente depois do Vaticano II, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, o conjunto de livros que chegou à nossa mão, e tantos cursos e mais cursos aí, que nos ensinam a ler a palavra, ler a Sagrada Escritura, e graças a Deus aí a internet, né,
Temos aí um mundo a ser descoberto e não tem desculpa não para a gente não ler a palavra de Deus, não escutar a palavra de Deus, Jesus Cristo, seja pela rádio, seja pela TV, seja lá em casa. Mas é claro, não deixemos de cultivar esse momento com Jesus na palavra. Jesus, o que o Senhor quer me dizer através da palavra hoje? O que o Senhor quer me dizer através da liturgia da igreja hoje? Avança para as águas mais profundas. Cresça, amadureça um pouco mais, cada vez mais, na sua fé, através da palavra. O Senhor que ajudou aqui esses irmãos, ajudou a essa companhia de pesca a acolher ali alguns peixes, mas muito mais do que isso, ajudou a fé daqueles discípulos. O Senhor também quer nos ajudar nesta manhã, nesse sentido, de avançar para as águas mais profundas, de, em atenção à palavra dele, Jesus, a palavra de Deus, avançar e lançar as redes. Como eu dizia, nós não podemos sair de uma santa missa ou de um momento de oração com a palavra de Deus sem algo. E por mais que talvez, e muitas vezes nós não tenhamos a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, gravada, eu sei tantos versículos, eu sei o livro inteiro disso aqui ou daquilo de cor. Por mais que nós não saibamos de cor, mas é claro, é importante a gente fazer também esse esforço de sabê-lo, mas que a mensagem, que a palavra seja vivida e seja apresentada aos nossos irmãos. Como é bom a gente poder chegar na nossa casa e poder partilhar da palavra. Nossa, o padre disse isso. Nossa, a música falava também da palavra e me ajudou a rezar, me ajudou a ter esse encontro com Deus. Foi uma maravilha. Poder dizer também, como Maria Madalena, que após o encontro com o ressuscitado, foi ao encontro dos discípulos e pôde testemunhar a eles: eu vi o Senhor. Que nesta Santa Missa nós possamos dizer isso também ao sairmos daqui. Ao chegar lá no nosso trabalho, ao chegar lá em casa, eu vi o Senhor. Na palavra, eu vi o Senhor, fiz a experiência com Ele na Eucaristia. E por isso transmito e por isso levo esta palavra, porque também em atenção à palavra que Ele me deu, que Ele tocou no meu coração, eu estou avançando para as águas mais profundas e lançando essa palavra lá em casa, lá no meu trabalho, diante dessa experiência que eu faço com Ele. Vamos abaixar um instante a nossa cabeça. E nesta manhã de quinta-feira, tendo escutado esta palavra, este evangelho que fala desse Jesus que esteve com os discípulos, que já estavam cansados, talvez desanimados, porque não tinham obtido nenhum êxito na pescaria. Talvez muitas vezes na nossa caminhada podemos constatar: não teve nenhum fruto, não tive êxito nos meus trabalhos. E agora o que eu faço? Estou desanimado, estou triste. E o Senhor chegou ali na vida de Simão, e chega também na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você cansado, triste, abatido, o Senhor diz também para você, diz para mim: avança para as águas mais profundas. Lance as redes, lançai as redes, lance-se na fé, acredite
na minha palavra, tenha esperança, tenha fé, não desista. E que a sua resposta, que a minha resposta, seja como a de Simão Pedro. Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Vai dizendo e vai respondendo isso para Deus, para Jesus. Senhor, em atenção à tua palavra, eu não vou desistir. Em atenção, Jesus, à tua palavra, eu não vou desistir da minha fé. Eu não vou desistir de te seguir. Eu vou permanecer. Eu vou perseverar. Eu não vou desistir da minha vocação. Eu não vou desistir do casamento, dos meus estudos. Eu não vou desistir de caminhar contigo. Por mais que eu não sinta nada, eu sei que o Senhor está comigo. Estou desanimado, estou triste, estou abatido, mas em atenção à tua palavra. A tua palavra que me anima, a tua palavra que me põe de pé. Em atenção ao Senhor, eu não desistirei, eu vou continuar, eu vou perseverar.